Olá, boa noite. Hoje é 6 de 3 de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição, sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Então, Antigo Testamento, parte 2224. Então, 2 Reis, capítulo 18, versículo 28. Rabissaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz. Versículo 27. Porém, Rabissaque lhe disse: porventura mandou-me meu Senhor a ti, só a teu Senhor e a ti, para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados em cima do muro, para que juntamente convosco coma o seu esteque e beba a sua urina? Então, Rabissaque falou com a voz, assim, de uma maneira que eles iriam fazer eles passarem por uma situação muito ruim. Rabissaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. Em judaico e falou e disse: ouve a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Então o rei da Assíria mandou eles falarem algo para os enviados de Ezequias. Ezequias era um servo do Senhor, um rei que reinou e que estabeleceu o culto ao Senhor, temia ao Senhor, confiava no Senhor e estava fazendo tudo conforme o que Moisés ensinou. Tudo conforme os 10 mandamentos, a lei, os estatutos. Não rejeitou os estatutos, nem a lei, nem os mandamentos. Estava obedecendo e confiando no Senhor, estava temendo. Então ele disse: assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não poderá livrar da sua mão. Então Rabissaque disse: assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Então eles estavam achando que Deus queria que eles entrassem em Judá, em Israel, tomassem as cidades e destruíssem, lutassem e matassem o povo. Só que isto não era a vontade de Deus. Deus não queria que eles fizessem isso. Então, Senaqueribe estava errado porque não era a vontade de Deus naquele tempo. Quando você faz aquilo que é contrário à vontade de Deus, você também está errado aos olhos de Deus. Se eu fizer aquilo que é contrário à vontade de Deus, eu vou estar errado aos olhos de Deus. Quem faz aquilo que é contrário à vontade de Deus está errado aos olhos de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, dos anjos. E isso não é bom para a vida eterna. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Então Rabissaque, um dos servos do rei da Assíria, de Senaqueribe, disse isto: nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Então ele estava ciente que eles iriam tomar tudo e iriam matar todos. Então ele estava ciente que Deus estava de acordo com eles. Aqui a gente até entende que ele achava que Deus estava de acordo com ele. Ele não falou aquilo simplesmente de uma maneira que ele tivesse assim, brincando, charlando, zombando, não. Ele falou: o Senhor me deu para destruir a cidade, Judá, Israel. Então ele disse que Ezequias não confiasse no Senhor, nem tampouco vos faça confiar no Senhor. Então ele pediu para Ezequias não fazer o povo confiar no Senhor, porque o Senhor não iria livrar eles da mão deles. Então eles achavam que estava certo. Eles achavam que estava certo, achavam que estava agradando a Deus, e não estava. Eles estavam errados. E Deus castigou 100 e poucos mil, 185 mil morreu. E se eles não tivessem voltado, não tivessem desistido, todos teriam morrido, porque não era a vontade de Deus. O ruim, meu amigo, você que segue a palavra de Deus, seguidor da palavra de Deus, ouvinte da palavra de Deus, o ruim de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus é que a pessoa perde a vida eterna. O ruim é que fazer aquilo que desagrada ao Senhor não é bom, nem enquanto nós estivermos vivos, nem depois dessa vida. Por exemplo, Mateus 7, versículo 21.
Quem é Mateus? Mateus foi um apóstolo, um dos primeiros apóstolos que Jesus chamou ele, e ele foi, creu e foi, e passou a servir ele. Quando eu falo Mateus, não é nenhum Mateus que está vivo desse século, desta nação ou de qualquer outra nação. Quando eu falo Mateus 7, versículo 21, é o Mateus apóstolo de Jesus Cristo, que viveu com Jesus, que conviveu, que navegou, que viu Jesus chorando, que participou de tudo o que Jesus fez quando estava presente com eles em terra antes da crucificação. E depois viu ele ressuscitado. Então, Mateus 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, quem faz a vontade do Pai vai entrar lá e vai habitar e vai morar lá. Quem não faz, meu amigo, não vai entrar, não vai habitar e nem vai morar nos céus. Então irá para onde? Para o Hades, para o lugar de pranto e ranger de dente, para o inferno, para o lago que arde com fogo e com enxofre. Ninguém pode deixar de falar isso não, viu? Porque Jesus falou isso várias vezes. E se você deixar de falar, você está como se estivesse tirando os altos, como Ezequias fez. Então o rei Senaqueribe soube. Eles tiraram os altos? Eles tiraram os altarados altos que se sacrificavam ao Senhor? Eles cortaram, tiraram os altos que nenhum rei poderia tirar? E ele tirou. Então ele disse, então ele tirou os altos, então ele está errado. O rei Senaqueribe soube. Então se você tirar aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus mandou, se você não ensinar, se você não crer, você não será salvo. E as pessoas que conhecem as Escrituras Sagradas verá que você não está fazendo a vontade do Senhor. Então nós temos que falar o que Jesus ensinou. Quem propaga a palavra de Deus, quem ensina, quem tem a missão, o dever, a obrigação em Deus de falar da palavra dele, da salvação da vida eterna, das Escrituras Sagradas, tem que falar o que Jesus ensinou. Se falar é como se tivesse tirado os altos. Nós não podemos tirar.